Obrigado por nos trazer aqui essa noite, Senhor. Senhor, cubra-nos com teu sangue precioso. Lava-nos desse dia, Senhor. Queremos reservar, consagrar esse tempo a Ti, para receber mais de Ti, Senhor. Através da Tua palavra preciosa, Sua palavra maravilhosa. Senhor, se dispensa mais para nós essa noite. Aumenta a nossa fé. Se aumenta em nós. Senhor, queremos receber mais de Ti. Senhor Jesus, Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Por isso, nessa noite, olhamos somente para Ti. Deixamos todas as outras coisas para olhar fixamente para o Senhor. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém, irmãos. Só para situar todos nós, a gente está na segunda semana do reavivamento matinal atual, que é experimentar, desfrutar e expressar Cristo, número 3, sexto volume, né? Então a gente tem desfrutado bastante dessa série de mensagens. Nesse reavivamento matinal, a gente vai entrar, se os irmãos notaram ou se os irmãos não notaram, mas todos esses reavivamento matinais, os irmãos eles seguiram uma sequência dos livros no Novo Testamento, para a gente conseguir ver em cada livro do Novo Testamento como experimentar, desfrutar e expressar Cristo. E agora nesse reavivamento matinal atual, a gente entra em Hebreus. Então na semana passada o título da lição era O Autor, Capitão da Salvação, e o precursor conduz muitos filhos à glória ao entrar além do véu e sair fora do acampamento. Essa foi o título da mensagem da semana passada, né, que nós estudamos. A gente teve a conferência, a gente não teve a oportunidade de poder gastar mais tempo, né, compartilhando, profetizando com os irmãos. Mas lá na semana passada a gente já entrou no livro de Hebreus, e essa semana o título da mensagem é Olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E nós continuamos no livro de Hebreus. A gente vai ter mais mensagens ainda dentro do livro de Hebreus, depois a gente vai para 1 de Pedro, 1 de João e, por fim, o próximo reavivamento matinal, que foi o último treinamento desse assunto, a gente entra no livro de Apocalipse. E a gente cobre todo o Novo Testamento, experimentando, desfrutando e expressando Cristo em cada livro do Novo Testamento. Então esse é o ministério, irmãos, é muito rico. E essa semana, então, a gente entra nessa segunda mensagem, né, como eu falei para os irmãos, e o título é Olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, vou pedir um favor para você, aqui, ó. Então, está com plástico aqui, ó, se puder abrir, por favor. Então, essa semana a gente entra nesse título, e antes de entrar no Algarismo Romano 1, no próprio dia 1, irmãos, do reavivamento matinal, o irmão ele nos dá uma introdução para a lição dessa semana, onde a gente pode ver que, obrigado, em todas as epístolas que Paulo escreveu, Hebreus é uma epístola que muito provavelmente Paulo quem escreveu, mas todas as outras epístolas, obrigado, todas as outras epístolas, Paulo, ele nos apresenta o Cristo, principalmente o Cristo que habita no nosso interior. Então, se você pegar para ler todas as cartas de Paulo, exceto aos Hebreus, né, ele fala muito desse Cristo que habita no nosso interior. Então, lá em Romanos 8, 2 Timóteo 4, 22, a gente vê ele como o Espírito que dá vida, lá também em 1 Coríntios 15, 45, a fim de ser o quê? A nossa vida e nosso tudo. Então, ele sempre enfatiza esse assunto, né, essa questão do Cristo que habita no nosso interior, no nosso espírito. Mas aqui em Hebreus, a gente nota que Paulo ele nos mostra particularmente o Cristo assentado nas alturas com muitos aspectos diferentes. Então, se você pega para ler o livro de Hebreus, você nota como que Cristo é engrandecido nesse livro e é apresentado como aquele que está sentado à direita de Deus nas alturas, né? Então, e ele é apresentado
ele é particularmente apresentado como aquele que está nas alturas, em muitos aspectos, para quê? Para cuidar de nós de todas as maneiras. Eu realmente fui muito ganho com essa característica bem específica e particular do livro de Hebreus. Porque ele hoje, como aquele que habita nas alturas, à direita de Deus, ele vive para interceder por nós. E no livro de Hebreus a gente também pode ver isso, né? Então, nas demais epístolas, o Cristo que habita interiormente é oposto à nossa carne, nosso ego e nosso homem natural. E aqui em Hebreus, o Cristo celestial está em contraste com a religião terrena e todas as coisas terrenas. Isso é realmente muito prático, irmãos. Ao estudar essa mensagem, a gente vê como que nós somos enredados, como que nós carregamos pesos e pecado que nos impede de correr essa corrida que nos está proposta. É outro versículo que Paulo também já inicia em Hebreus falando aos irmãos. Então, nesse livro, o Cristo celestial ele está em contraste com a religião terrena e todas as coisas terrenas. Para experimentar o Cristo que habita interiormente, precisamos nos voltar ao nosso espírito e contatá-lo. Isso é o que nós vemos em todos os livros, exceto aqui em Hebreus. Porque aqui, para desfrutar o Cristo celestial, a gente vê que nós precisamos nos voltar de todas as coisas da terra e olhar firmemente para Ele, que está sentado à direita do trono de Deus. É maravilhoso, irmãos, quando a gente é lembrado disso e nós, de fato, olhamos para o Senhor. Quanto mais nós olhamos para o Senhor, mais o Senhor cresce em nós, mais Ele, como autor e consumador da fé, se acrescenta a nós como fé, e mais nós não nos preocupamos com as coisas desse mundo. Porque quando a gente olha para o nosso lado, a gente fica, assim, acaba a nossa paz, né, irmãos? Seja nosso trabalho, seja nosso sustento, seja nossa casa, nossos filhos, nossos cônjuges, tudo tira a nossa paz, seja por alguma causa positiva, como uma preocupação em cuidar da sua família, como também como pecados que nos afastam do Senhor. Então tudo tira a nossa paz, por isso que a gente tem que aprender a voltar o nosso coração para o Senhor, né? Voltar o coração e olhar firmemente para Ele. Por sua morte e ressurreição, Ele cumpriu todas as coisas necessárias a Deus e ao homem. E agora, em sua ascensão, Ele está assentado às alturas. E quando nós entramos no livro de Hebreus, há muitas características do Senhor Jesus como aquele que está assentado à direita de Deus. E é importante a gente ver elas, porque é quando nós vemos que nós podemos, de fato, experimentar, desfrutar e expressar essas coisas, né? Principalmente desfrutar e ganhar essas coisas. Então, como aquele que está sentado nas alturas, em sua ascensão, Cristo está sentado nas alturas na pessoa do Filho de Deus e do Filho do homem. Isso está em Hebreus 1:5 e 2:6. Ele também está sentado nas alturas na pessoa de Deus e do homem. Isso está em Hebreus 1:8 e Hebreus 2:6. Também como o herdeiro constituído de todas as coisas. Ele é o herdeiro constituído de todas as coisas. Ele é o ungido de Deus. Está em Hebreus 1:9. Ele também é o autor da nossa salvação. Isso está em Hebreus 2:10. Ele também está sentado à direita nas alturas como o santificador. É Ele quem nos santifica. Tudo isso, irmãos, quando nós olhamos para Ele e fixamos o nosso olhar no Senhor, em nosso espírito, Ele transmite todas essas coisas para nós. Ele nos santifica. Em Hebreus 2:16, mostra que Ele está sentado nas alturas como o socorro constante. Então Ele é o nosso socorro constante, irmãos. Sempre que a gente precisa de algo, a gente olha para o Senhor e Ele nos socorre. Não só é o nosso socorro constante, como Ele é o socorro em ocasião oportuna. Isso está em Hebreus 4:16. Ele também é o apóstolo de Deus. Isso está em Hebreus 3:1. Ele também está assentado nas alturas como o sumo sacerdote. Ou seja, Ele vive para interceder por nós, né?
Os sacerdotes, eles serviam para interceder pelo povo, e o nosso Senhor, como sumo sacerdote, ele vive para interceder por nós. Ele também está sentado nas alturas como ministro do verdadeiro tabernáculo, com um ministério tanto mais excelente. Ele também está sentado nas alturas como fiador e mediador de uma aliança superior. Isso está em Hebreus 7, 8 e 12. Ele também está sentado às alturas como o testador do Novo Testamento. Ele também está sentado nas alturas como o precursor. Ele foi o primeiro. Ele foi o autor da fé, né? Ele que foi o primeiro a viver por fé. E como precursor, ele nos leva a viver essa vida de fé também. Ele está sentado nas alturas como o autor e consumador da fé, e por fim como o grande pastor das ovelhas. Isso está em Hebreus 13, 20. Ou seja, irmãos, se olharmos firmemente para ele como tal pessoa maravilhosa e toda inclusiva, quando a gente vê todas essas características do Senhor, ele ministra do céu a nós o próprio céu, vida e força. Nos transfunde e infunde com tudo que ele é, a fim de nos capacitar a correr a corrida celestial e a viver a vida celestial na terra, levando-nos pelo caminho que dura por toda a vida e liderando-nos e conduzindo-nos à glória. Na mensagem anterior, nós vimos que o nosso objetivo é a glória. E como que nós chegamos à glória? Com esse Senhor maravilhoso nos céus, ministrando tudo o que nós precisamos, irmãos. Então, sempre que nós precisamos de qualquer coisa, a gente tem que se lembrar de deixar de olhar para as coisas terrenas e olhar para o Senhor Jesus. Quando olhamos para o Senhor, Ele ministra tudo o que nós precisamos. Eu tenho certeza que nós já tivemos experiências desse tipo, né? Todos nós. É que é uma luta diária, né, irmãos? Satanás, o trabalho dele, do inimigo de Deus, é desviar os nossos olhos do Senhor. Porque quando nós olhamos para o Senhor, a gente percebe que a gente tem fé, que a gente tem força, a gente tem poder, mas quando nós desviamos os olhos, como a gente ouviu mais cedo de Pedro, quando ele tirou os olhos do Senhor, ele afundou. Então, nós precisamos fixar os nossos olhos no Senhor. Isso nos leva para o algarismo romano 1. Olhando firmemente para Jesus. Esse é o início do versículo, né, de Hebreus 12, 2. Aqui nesse versículo parecia que Paulo, de fato, estava dizendo para os santos hebreus, né, parem de olhar para todas as outras coisas, irmãos. E eu sinto que é isso que o Senhor realmente está fazendo hoje conosco, irmãos. Ele nos pede para parar de olhar para as coisas terrenas. A gente precisa, semana a semana, dia a dia, por isso a importância de estar nas reuniões, ter comunhão com os irmãos, ler a palavra, porque a gente, por muito pouco, a gente tira o olhar do Senhor e volta para olhar as coisas terrenas. Seja por necessidade, a gente precisa trabalhar, a gente tem as nossas coisas, mas a gente precisa ser lembrado todos os dias, irmãos, de voltar o nosso olhar para o Senhor. Mesmo em nosso trabalho, a gente não deve pensar que a nossa vida, ela é dividida em duas, como que se a gente tivesse um tempo para olhar para o Senhor e um tempo para olhar para outras coisas, porque são necessárias. Não. Até mesmo antes da gente conversar com o nosso funcionário, ou conversar com um fornecedor, ou conversar com o nosso empregador, ou entrar em uma reunião de trabalho, ou lavar a louça de casa, ou fazer qualquer coisa. Para qualquer coisa que nós fazemos, irmãos, a gente tem que aprender a olhar firmemente para o Senhor. Como que a gente faz isso? Nos voltando para o nosso espírito. Então, a gente vai ver aqui mais tarde, a gente ouviu na conferência, a gente tem que aprender a fazer reuniões, a fazer orações curtas. Né? Senhor Jesus, vou entrar nessa reunião, esteja comigo nessa reunião. Pronto, você está ali, olhando para o Senhor. Você está olhando para o seu trabalho, mas você está olhando para o Senhor. Senhor Jesus, eu vou apacentar um irmão, esteja comigo, Senhor, esteja comigo nessa visita.
Você está olhando firmemente para o Senhor Jesus, mas você também está olhando para o irmão. Você tem que cuidar de inúmeras coisas, né? Nós temos inúmeras responsabilidades na nossa vida, no nosso dia a dia. O importante é a gente estar todo momento olhando firmemente para o Senhor. Isso é o que o Senhor diz aqui, né? É o que Paulo dizia para os hebreus. A letra A diz, a palavra grega, traduzida por olhando firmemente para, denota olhar com total atenção, desviando os olhos de todos os outros objetos. Os crentes hebreus tinham de desviar os olhos de todas as coisas em seu ambiente, da sua velha religião, o judaísmo e sua perseguição, e de todas as coisas terrenas, para olharem firmemente para Jesus, que agora está sentado à direita do trono de Deus nos céus. E é isso que o Senhor pede para nós hoje também. A fim de desfrutarmos o Cristo celestial, precisamos olhar firmemente para Ele, desviando os olhos de todas as coisas terrenas. Façam esse teste, irmãos. Sabe quando você se encontra? A hora que você se encontrar, sabe aquele momento que você se encontra exausto, com a mente cansada do trabalho, de preocupações da nossa vida diária? Eu tenho certeza absoluta que todos nós algumas vezes nos encontramos assim, né? Essa é a hora, irmãos, da gente voltar o nosso olhar para o Senhor, né? Então você se encontra cansado e assim, é tão lamentável. Quantas e quantas vezes eu chego no fim do meu dia e eu olho para trás e eu vejo como eu sofri naquele dia e eu me esqueci de voltar o meu olhar para o Senhor. Não é verdade? Que a gente realmente, irmãos, aprenda, porque isso faz toda a diferença. Não só para a nossa vida, porque isso é maravilhosamente bom para nós, mas ao voltarmos para o Senhor, Ele se acrescenta a nós. E aí nós também cumprimos o objetivo do Senhor. A gente colabora com o Senhor, né? Porque Ele precisa crescer em nós para que Ele volte. O Jesus maravilhoso, que está entronizado no céu e coroado com glória e honra, é a maior atração do universo. É como se fosse um imã gigantesco atraindo todos os seus seguidores, irmãos. Então, o que acontece algumas vezes é que nós nos encontramos não atraídos por esse Senhor. Às vezes a gente de fato se encontra um pouco distante do Senhor e das coisas do Senhor. Como que pode isso, né? Se o Senhor ele é esse imã gigante, como que nós não estamos sendo atraídos por esse Senhor? Isso é um alerta, irmãos, nos mostra como nós precisamos nos voltar ao Senhor, voltar à palavra do Senhor, porque isso realmente significa que nós estamos distantes do Senhor e distantes da tua palavra. Na Bíblia do irmão Ni, quando ele recebeu essa Bíblia da irmã Margaret Barber, tinha uma frase escrita na Bíblia dele, na capa da Bíblia dele. Ela deixou uma frase assim: esse livro te manterá longe do pecado. Ponto. O pecado te manterá longe desse livro. Então, isso mostra, irmãos, que às vezes nós não temos atração pelo Senhor porque nós precisamos nos arrepender de nossos pecados. O pecado, ele nos afasta do Senhor. E por isso a gente precisa cuidar da nossa consciência, né? A gente também viu na semana passada na conferência a importância do nosso coração. Nosso coração precisa ser um coração limpo. A nossa consciência tem que ser limpa, irmãos. E para isso a gente precisa, primeiro, se achegar ao Senhor e segundo, pedir perdão pelos nossos pecados. Quando nós estamos sem pecado, quando nós estamos bons diante do Senhor, nós somos atraídos pelo Senhor, né? A letra E diz, ao sermos atraídos pela sua beleza charmosa, é que desviamos os olhos de todas as coisas que não sejam Ele, a fim de corrermos com perseverança a corrida que nos está proposta. Hebreus 12:3 diz, considerai, pois, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Aqui Paulo ele estava dizendo aos santos hebreus, né? E isso realmente serve muito para nós. O
que significa quando nós olhamos para o Senhor, nós vemos alguém que suportou tamanha oposição dos pecadores. Quando o Senhor estava na terra, ele teve que suportar isso. Essa porção, ela remete a gente lá aos 4 evangelhos, onde vemos como Cristo suportou essa oposição dos pecadores. Naquela época, quem eram os pecadores? Religiosos, judaizantes, sacerdotes, escribas, os anciãos do povo. Quando o Senhor Jesus estava na terra, ele enfrentou todos esses opositores que se esforçavam ao máximo para frustrá-lo ou detê-lo do caminho da nova aliança de Deus. Mas ele não foi frustrado. Antes, ele abriu o caminho por ter sofrido a morte na cruz. Então, quando nós olhamos para esse Senhor que suportou tamanha oposição, o irmão Paulo aqui, o apóstolo Paulo diz, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Então, o Senhor, ele é como aquele que nos anima, porque ele passou por isso, né? Sim. Bom, o Coríntios Romano 2 diz, a vida cristã é uma corrida. Todo cristão salvo deve correr a corrida para ganhar o prêmio. Muito bom, né, irmãos? A vida cristã é uma corrida. A nossa vida inteira é uma corrida. E a gente não pode parar. Muitas vezes o problema é que a gente para. A gente desvia, a gente sai do caminho, né? Mas a gente precisa voltar para o caminho e correr essa corrida. Essa corrida, ela dura a nossa vida inteira. E esse prêmio que nós buscamos por correr essa corrida não é a salvação no sentido comum, mas uma recompensa num sentido especial. 1 Coríntios 3, 14 e 15 diz, se permanecer a obra de alguém que edificou sobre o fundamento, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, ele sofrerá dano, mas ele mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. O que Paulo quis dizer aqui? Esse prêmio não é a salvação. Nós que cremos e recebemos o Senhor, fomos salvos, e isso não tem problema algum, a gente nunca mais vai perder essa salvação. Mas essa corrida que nós corremos é para alcançar esse prêmio especial. Né? Esse prêmio vai ser concedido baseado nas nossas obras, né? Que é esse versículo aqui. Se a gente edificou sobre o fundamento, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, vai sofrer dano, mas ele mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. E essa corrida que corremos, irmãos, também, porque o objetivo dessa corrida é que nós buscamos o Senhor. Né? Nós buscamos Cristo, nós somos buscadores do Senhor, né? Nós somos cristãos, buscadores de Cristo. Mas essa corrida, ela também é o próprio Cristo. Ou seja, nós corremos no Senhor. Ele é o objetivo e Ele é o caminho. Ele não disse em João 14,6, eu sou o caminho. Então, é algo muito misterioso, irmãos, porque nós olhamos para o Senhor como objetivo, mas todo o caminho que nós percorremos é sobre o Senhor também. Isso nos remete à boa terra, de estarmos arraigados no Senhor, mas para vocês verem como que Cristo é tudo para nós, né? Por isso que nós falamos de Cristo, 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 Cristo. Não falamos só de Cristo, porque Cristo é tudo, irmãos. Cristo é a corrida, Cristo é o caminho, Cristo é o objetivo final, tudo é Cristo. A letra B diz, o apóstolo Paulo correu a corrida e ganhou o prêmio. Isso não é incrível, irmãos? A gente tem relatado na palavra de Deus que Paulo correu a corrida e ganhou o prêmio. Paulo, ele começou a correr o percurso da corrida celestial depois de o Senhor tomar posse dele. E ele correu continuamente, a fim de terminar a corrida. E depois, no fim, ele proclamou triunfantemente, terminei a corrida. Aqui tem alguns versículos muito ricos, né, maravilhosos. 1 Coríntios 9, 26 a 27 diz, portanto, assim corro eu, não sem uma meta. Assim luto, não como golpeando o ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Em Filipenses, ele diz, irmãos, quanto a mim, não julgo ter conquistado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás
e avançando para as que estão adiante, prossigo em direção ao alvo para o prêmio, ao qual Deus, em Cristo Jesus, me chamou para o alto. E aí em 2 Timóteo, bem no fim da vida de Paulo, ele pôde dar esse testemunho maravilhoso, que nós possamos poder dar esse testemunho, que nós possamos dar esse testemunho algum dia também. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Desde agora me está reservada a coroa da justiça, com a qual o Senhor, justo juiz, me recompensará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua manifestação. Então que nós, irmãos, possamos ser esses também, né? Possamos dar esse testemunho um dia. Que nós combatemos o bom combate, terminamos a corrida e guardamos a fé. Como crentes, a gente vê que a gente não deve ficar parado, irmãos. A gente tem que correr essa corrida. A gente não deve desperdiçar tempo considerando ou olhando à nossa volta. Isso tem a ver com o que falamos no ponto anterior. O nosso olhar deve ser fixo para o Senhor Jesus. A gente tem inúmeras responsabilidades aqui na terra. Elas fazem parte. O Senhor precisa de tudo isso para nos aperfeiçoar. Mas o nosso olhar deve estar firmemente no Senhor Jesus, né? E a gente nunca deve parar de correr. Por isso, irmãos, a importância de estarmos aqui. Ao estarmos aqui hoje à noite, eu tenho certeza disso, nós estamos correndo, né? A gente está aqui, correndo, a gente não deixa de correr. E por isso a gente precisa um dos outros, dos irmãos. Nós recebemos uma salvação mediante a fé nele. Isso foi resolvido de uma vez por todas. Mas se seremos ou não recompensados pelo Senhor, depende de como corremos a corrida. Com essa recompensa em vista, Paulo encarregou os crentes de correr a corrida, a fim de que eles obtivessem a recompensa, o prêmio, uma coroa incorruptível. Em 1 Coríntios, eu já li, a fim de correr o percurso da corrida, temos de nos desembaraçar de todo o peso e de todo o pecado que nos envolve. Isso aqui, irmãos, esse é o trabalho sujo do inimigo de Deus. O trabalho do inimigo é todos os dias nos embaraçar com peso e pecado. Todo dia. Porque o Senhor, Ele quer que nós corramos essa corrida. Mas vem trabalho, é um peso, vem sonhos, peso, vem pecados, todo tipo de pecado. Então, todas essas coisas vão carregando a gente e fazendo com que a gente pare de correr. Então, a gente precisa olhar firmemente para o Senhor. O que Hebreus 12:1 diz? Portanto, também nós, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tão facilmente nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. No fim de Hebreus 12:1, somos advertidos ainda, como a gente acabou de ler, a correr com perseverança a corrida que nos está proposta. Temos de correr com perseverança, irmãos, porque de fato, por causa do inimigo de Deus, há muita oposição à corrida cristã. Tudo é contra a nossa corrida cristã, até mesmo o nosso ser natural. Tudo é contra. Nós temos preguiça, já não acontece. Qual que é o melhor sonífero para nós? Pelo menos para mim se eu pego a Bíblia para ler à noite, eu durmo, né? Se eu penso em fazer alguma coisa para o Senhor, primeira coisa, nossa, mas eu tenho aqui... tudo que é relacionado ao Senhor, a gente precisa lutar contra, irmãos. Por isso que aqui Paulo diz que nós devemos correr com perseverança a corrida que nos está proposta. Sempre nos desembaraçando desses pesos, do pecado, porque tudo é oposto a essa corrida, irmãos. Tudo. A gente não deve se surpreender por causa disso. A gente, na verdade, precisa saber disso e lutar contra isso. Como Paulo disse, ele esmurrava o corpo dele até, porque nós, de fato, tudo é contra a corrida que nos está proposta. E nós precisamos lutar contra isso. O Algarismo Romano 3 diz: Jesus é o autor da fé, o originador,
o inaugurador, fonte e causa da fé. Bom, nós primeiro vimos que devemos olhar firmemente para Jesus, porque nós estamos numa corrida, né? Ok, e agora nós falamos que devemos nos desembaraçar de todo peso e pecado, mas nunca por nós mesmos, irmãos. Sempre olhando para Jesus como o autor e consumador da nossa fé. Aqui no Agora Romano 3 fala: Jesus é o autor da fé, o originador, o inaugurador, fonte e causa da fé. Por que os irmãos trouxeram esse algarismo romano aqui, irmãos? Porque em nós mesmos, nós não temos fé. E sem fé, nós não corremos a corrida. Sem fé, nós não olhamos firmemente para Jesus. Eu trouxe um trecho de um livro do irmão Ni. Isso está na coletânea do irmão Ni. Faz parte de uma revista que ele escrevia lá na China, chamada O Cristão. E tem um título dentro dessa revista que se chama A Fonte da Fé. E eu, assim, fui muito ganho com esse texto, gostaria de ler para os irmãos. Eu vou pedir para os irmãos exercício do seu espírito, para que você me acompanhe aqui, tá? Mas é muito rico esse texto, realmente muito impactante. O irmão Ni diz: a fé tem uma fonte. Essa fonte não está nos santos, mas em Jesus. Se a fonte da fé estivesse nos santos, a fé seria frágil. Quem poderia ter fé? Muitos filhos de Deus suspiram tristemente por não terem grande fé. Alguns carecem não apenas de grande fé, mas até mesmo de pequena fé. Frequentemente reconhecemos que não temos fé, não é verdade? Desejamos ter mais fé para podermos confiar em Deus e para que Ele possa realizar milagres diários por nós. Desejamos uma fé prática para podermos entregar tudo nas mãos de Deus com facilidade e tranquilidade. A gente não quer? Se ao menos tivéssemos mais fé, tudo estaria bem. Não é assim que a gente pensa? Esse é o nosso desejo. Outro pensamento: se ao menos tivéssemos fé como fulano, então tudo daria certo. Essa é a nossa palavra de admiração. Com que frequência temos pedido ao Senhor que aumente nossa fé? Mas por que ainda nos falta fé? Será que a fé pertence apenas a uma classe privilegiada de santos? Não há realmente um caminho para obtermos mais fé? Há um caminho, no Senhor. Mas somente aqueles que querem podem obtê-la. O clamor dos santos hoje é por mais fé, não é? Mas de onde vem essa fé maior? Os santos aspiram ter mais fé em si mesmos. Isso é um erro? Sim. O erro dos santos é querer ter mais fé em si mesmos. Eles buscam fé na fonte errada. Não é de se admirar que nunca a obtenham. Isso aqui, irmãos, é precioso. É um aprendizado. Vai ser um desvendar de véus. Todos nós perguntamos a nós mesmos: eu tenho fé? Posso confiar em Deus quanto a este assunto? Minha fé é suficiente? As respostas para essas perguntas são sempre não e não posso. Que grande tristeza. Não deveríamos fazer essas perguntas. Nós não somos a fonte da fé. Portanto, não podemos esperar ter mais fé. Quanto mais perguntamos a nós mesmos, examinamos, buscamos e olhamos para dentro de nós, mais sentimos que não temos fé, ou temos muito pouca fé. Qual é a razão disso? A razão é que não somos a fonte da fé. Como a fonte da fé não está dentro de nós, não podemos obter fé voltando-nos para dentro para procurá-la. Portanto, precisamos aprender uma lição. Não somos a fonte da fé. Quando examinamos a nós mesmos, não conseguimos ver ou sentir que temos fé. Bom, a gente já sabe que a fé não está em nós. A fonte da fé não está em nós. A palavra de Deus nos diz qual é realmente a fonte da fé. Efésios 2:8. Fé não vem de vós, é dom de Deus. Esse versículo é mais do que claro. A fé nos é dada por Deus.
Uma palavra semelhante é encontrada em Atos 3,16, a fé que vem por meio dele. Portanto, sabemos que a fonte da fé está em Jesus, não em nós. Isso pode parecer muito comum e familiar para nós, mas não são muitos os que realmente entendem a importância da fonte da nossa fé. Se realmente entendêssemos que Deus é a fonte, nunca perguntaríamos a nós mesmos: eu tenho fé suficiente? Eu tenho fé? Essas perguntas indicam que ainda não entendemos que Deus é a fonte da nossa fé. Jesus é a fonte da fé. Entretanto, o fato de Jesus ser a fonte da fé não significa apenas que ele nos dá fé. Significa que os homens têm fé ou crescem em fé por meio dele. Em outras palavras, os homens têm fé ou crescem em fé porque Jesus possui uma natureza que torna fácil para os homens confiarem nele. O que isso significa? Significa que a gente não precisa perguntar: temos fé? Nossa fé é suficiente? Essas não são as perguntas mais importantes. Essas perguntas nos mantêm em escuridão e desânimo. A gente deve perguntar assim, irmãos: Jesus é confiável? Jesus é honesto? Jesus é digno de confiança? Deus quebrará suas promessas? O poder e o amor de Deus são reais? Porque sempre prestamos atenção em nós mesmos, quanto mais buscamos, mais somos incapazes de encontrar fé. Se prestarmos atenção em Jesus, olha, irmão, se olharmos firmemente para Jesus, veremos que a fé vem espontaneamente. A fé não se origina em nós mesmos. Não é de admirar que não possamos encontrar fé quando examinamos a nós mesmos. A fé se origina em Jesus. Quanto mais olhamos para Jesus, o contemplamos e meditamos nele, mais teremos fé. Uma ilustração pode ajudar. Uma vez alguns irmãos vieram falar comigo sobre fé. Sentiam que tinham pouca fé. Mas eu lhes disse que não era a fé deles que era pequena, mas o Deus deles. Se quisessem ter mais fé, precisariam ter um Deus maior. Naquele dia eu lhes disse que fé significa entregar-nos a nós mesmos e nossas coisas a outra pessoa. Crer em Deus significa entregar-nos a nós mesmos e nossas coisas a Deus e confiar que Ele realizará essas coisas por nós. Perguntei, o irmão Ni perguntou para o irmão: quando você entrega suas coisas a alguém, você pergunta: tenho fé para confiar nessa pessoa? Minha fé é suficiente para confiar nela? Você nunca faz essas perguntas. Em vez disso, você pergunta: posso confiar nele? Você não pergunta: tenho fé nele? Suponha que você seja dono de uma loja e contrate um gerente e entregue todo o negócio a ele. Quando contratou, você não perguntou: tenho fé nele? Minha fé é pequena, preciso aumentar minha fé nele? Em vez disso, perguntou: posso confiar nele? Ele é honesto? Ele é fiel? Ele é confiável? Como ele era honesto e confiável, você espontaneamente confiou nele e entregou todo o negócio em suas mãos. Você não precisou perguntar se tinha fé suficiente, entende, irmãos? Da mesma forma, você deve confiar em Deus. Você não precisa perguntar: tenho fé? Minha fé é suficiente? Quanto mais minha fé deve crescer? Tudo que precisa perguntar é: Deus é honesto? Deus é fiel? Deus é confiável? Deus quebrará sua palavra? Se Deus é honesto, fiel e confiável, e se Ele promete e não se arrepende, então você não precisa examinar se tem fé. Você espontaneamente entregará a si mesmo e suas coisas na mão de Deus. Isso é fé. A fé não é algo produzido de dentro, irmãos. É uma confiança que surge do fato de que o outro é digno de confiança. Portanto, o que está faltando não é mais fé, mas um Deus maior, ele escreve aqui. Tenham paciência, irmãos. Acho que está bom, não está? São palavras do ministério, é até melhor do que minhas. Na maioria das vezes, não ousamos nos entregar a Deus sob o pretexto de que nossa fé é pequena.
Na verdade, a razão pela qual não nos entregamos a Deus não é a ausência de fé, nem a pequenez da fé. Pelo contrário, pensamos que Deus não é confiável. Se Deus é fiel, por que não confiamos nele? Se Deus é digno de confiança, por que não colocamos nossa confiança nele? Se Deus é confiável, por que não dependemos dele? Se Deus não quebrará sua palavra, por que não confiamos nele segundo sua promessa? Temos medo de que nosso Deus seja inconstante, não confiável, desonesto e que sempre quebre suas promessas. Essa é a razão de não termos fé. Olha, irmãos, agora é o momento de confessarmos nossos pecados. Sabemos que um banco é honesto e confiável, por isso depositamos nosso dinheiro nele. Perguntamos se o banco é confiável? Não perguntamos se temos fé no banco. Quando um bebê está em perigo, seu medo cessa e ele fica em paz quando apenas toca a mão do pai ou o rosto da mãe. Ele não confia em mais ninguém porque os outros não são dignos de confiança para ele. Ele confia em seus pais porque eles são confiáveis. Olha, a fé é natural. Ela vem espontaneamente e sem relutância, porque colocamos nossa confiança naqueles que consideramos dignos de confiança. Não precisamos de mais fé, precisamos conhecer a fidelidade e a confiabilidade de Deus. Se percebêssemos que Deus é a fonte da nossa fé, deixaríamos de buscar fé em nós mesmos. Em vez disso, levantaríamos nossos olhos para Deus e buscaríamos conhecê-lo. Quando percebemos que Jesus é confiável, nossa fé cresce espontaneamente. Se sabemos que Jesus é confiável, confiaremos nele. Se considerarmos Jesus não confiável, não confiaremos nele. Eu não vou poder ler mais, irmão, senão eu não vou terminar o esboço. Mas aqui a gente tinha muito mais coisa assim impactante, irmãos, muito rica. Mando. Mas eu fico muito tocado, irmãos, porque tudo isso está debaixo, né, do que eu li do Algoritmo Romano 3. Jesus é o autor da fé, o originador, o inaugurador, fonte e causa da fé. A gente precisa, irmãos, eu percebo que nós precisamos não nos esforçar para ter mais fé, mas nos esforçar para conhecer mais o Senhor. Porque quando nós o buscamos na palavra, a gente conhece mais o Senhor. E ao conhecê-lo mais, a gente experimenta mais o Senhor, a gente desfruta mais o Senhor e a gente confia mais no Senhor. E ao confiar mais no Senhor, a nossa fé aumenta, né? É o próprio Senhor que é acrescentado a nós, e a gente confia mais no Senhor, confia nas promessas do Senhor. Se a gente não conhece as promessas, a gente é uma mera superstição falar que tem fé em Deus. Porque você diz que tem fé, mas você tem fé porque você conhece o seu Deus? Você sabe das promessas dele para você? Aqui, eu me lembro, nesse texto que eu não consegui ler mais para os irmãos, o irmão Oni fala, o Senhor tem promessas para cada situação da nossa vida, seja ela qual for, qualquer dificuldade que nós podemos passar, Deus tem uma promessa que cuida da gente naquilo. Se a gente não conhece essa promessa, falar que tem fé é superstição, é falar da boca para fora. Nós precisamos realmente praticar ter fé. A gente precisa colocar a nossa fé em prática, né? A letra A diz, a fé dos crentes é, na verdade, não sua própria fé, mas Cristo entrando neles para ser a sua fé. A fé pela qual somos salvos número 3. A fé pela qual somos salvos é a fé preciosa que recebemos do Senhor, a fé dada por Deus. Essa fé, irmãos, ela foi realmente dada por Deus a nós. Ou seja, quanto mais nos voltamos para Deus e o contatamos, mais fé temos. Segundo a revelação do Novo Testamento, a fé é simplesmente o próprio Cristo. E porque o próprio Cristo é fé, o apóstolo Paulo fala da fé de Jesus Cristo em Romanos, a fé do Filho de Deus em Gálatas, ou fé em Cristo em Filipenses. Número 4. Quando olhamos firmemente para Jesus, Ele, como o Espírito que dá vida, nos transfunde consigo mesmo com o seu elemento que nos faz crer.
5. Essa fé não é de nós mesmos, mas dele que infunde a si mesmo em nós como elemento de crer para que ele creia por nós. Quando olhamos, irmãos, para ele como essa pessoa viva é impresso em nós. Não meramente na nossa mente e coração, mas também na parte mais profunda do nosso ser, no nosso espírito. É realmente, irmãos, essa questão de olhar firmemente para o Senhor, eu tenho algo comigo, né, que tudo que é bom na vida, a gente sabe que tudo que é bom na vida terrena é difícil de conseguir. Não é verdade? Sim. Ninguém pode falar que as melhores coisas da vida terrena são fáceis de conseguir. Se você quer algo bom, é difícil. Imagine então, irmãos, para conquistar Deus, para conquistar Cristo, para ganhar mais do Senhor. Não são preguiçosos, irmãos. Se o preguiçoso, ele não consegue nada de bom terreno, ainda mais as coisas de Deus. Nós realmente, irmãos, precisamos buscar o Senhor. Porque o Senhor, ele é a melhor coisa do mundo, né? Deus é a maior atração do universo. Não seria de mão beijada que nós conquistaríamos o Senhor. A gente precisa buscar o Senhor, né? E aí, é claro, quando nós buscamos o Senhor, é abundância de bênçãos para nós, né? É fé, é força, é poder, todas as coisas que o Senhor dá de graça, mas nós precisamos buscar o Senhor, né? Isso que significa olhar firmemente para o Senhor. Quando Cristo, como a figura viva, é infundido na nossa mente e no nosso coração e por fim alcança o nosso espírito, ele torna-se precioso para nós e desejamos aceitá-lo e recebê-lo. Isso é fé. A letra B diz: fé é a capacidade substantificadora. É como um sexto sentido, um sentido pelo qual nós substantificamos, ou seja, damos substância às coisas que não se veem ou que se esperam. Aqui eu tenho um outro trecho maravilhoso, eu vou ler uma pequena parte dele, é também da revista O Cristão, que o irmão Ni escrevia, e o título dessa porção é Fé na Prática. São assuntos, irmãos, assim, que é fora do normal, né? Maravilhoso. Aqui diz o seguinte, irmãos. A fé é algo que pode ser colocado em prática. A realidade da fé só pode ser provada pela prática. Porque falar de fé é uma coisa, mas você praticar a fé é outra coisa. A fé não é algo obscuro, mas algo prático. Não devemos apenas falar de fé com a boca, devemos colocar nossa fé em prática. A fé não é meramente um termo espiritual. Olha, irmãos, isso é maravilhoso, não é só para a gente falar de fé aqui na reunião. Amanhã é domingo ainda, nós estamos juntos, mas segunda é para a gente praticar a fé, seja onde a gente estiver. A fé não é meramente o termo espiritual, é a substantificação das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé é uma substantificação, é uma convicção. A fé é verdadeiramente uma expressão prática da vida cristã. Ainda não está tão prático. O irmão Ni vai chegar, vocês vão ver só. Falamos sobre fé e dizemos que o homem deve ter fé em Deus. Mas como alguém deve ter fé? Temos fé em Deus por meio das coisas diárias ao nosso redor. O que é fé? Fé é um coração que crê em Deus por meio das circunstâncias comuns. A fé não é abstrata, ela pode ser prática. Olha isso, só vai melhorando. Se temos fé em Deus, não devemos apenas crer nele quando encontramos eventos extraordinários, ou enfrentamos tarefas impossíveis, ou perigos absolutos. Nessas horas, normalmente a gente busca ter fé, né? Esse é o caminho que os gentios tomam. Olha o que o meu irmão fala. Não é o caminho que os filhos de Deus devem tomar. Não apenas devemos conhecer Deus como nosso Senhor soberano,
mas devemos conhecê-lo como filhos conhecem seu Pai. Estamos constantemente sob seu cuidado e proteção. Os poderes dos céus estão por trás de nós e nos sustentam, para que em todas as coisas possamos vencer por meio do poder divino. A fé precisa ser colocada em prática. Mas onde ela deve ser colocada em prática? Certamente deve ser praticada em circunstâncias difíceis e perigosas. No entanto, mesmo em tempos comuns, devemos colocar a fé em prática. Se os filhos de Deus não conseguem entregar seus corpos a Deus quando estão doentes, quem acreditará que eles têm fé? Se os crentes não conseguem confiar em Deus quanto às suas riquezas materiais, sua fé pode ser encontrada? Se os crentes não conseguem confiar no arranjo de Deus quanto às suas ocupações, sua fé professada pode ajudá-los? Se os crentes não conseguem confiar em Deus nos problemas que surgem em suas famílias, que utilidade tem a fé para eles? Se os crentes não conseguem confiar em Deus, em sua obra para salvar os pecadores, mas em vez disso, exercem sua própria força e outros métodos mundanos, que tipo de fé eles têm? A fé é algo que precisa ser praticado. A fé pode ser aplicada. Podemos aplicar todas as promessas de Deus a nós por meio da fé e tornar as promessas manifestas em nós. Olha, Deus promete que Ele é o nosso curador, como Jeová Rafá em hebraico, Jeová Rofeca, estava no ministério aqui, irmão, não conhecia essa palavra. Se isso é assim, por que as contas médicas dos crentes não são reduzidas? Muitos dizem que não confiam em seus médicos e que, na verdade, estão confiando em Deus para curar suas doenças por meio da medicina. Mas isso é uma questão do coração. Em nosso coração, em quem confiamos? O melhor teste é perguntar: se realmente temos fé, estaríamos dispostos a confiar somente em Deus sem medicina? Olha a pergunta, é forte, né? Não sou eu que estou falando. A minha fé precisa crescer também. Muitas pessoas não ousam deixar sua posição atual por causa do Senhor. Elas têm medo de que, se deixarem sua posição, não conseguirão garantir outra posição. A gente não tem medo, irmãos? A mão de Jeová é tão curta assim? E o Deus Altíssimo não é capaz de planejar por você? Muitos filhos fiéis de Deus já provaram Deus nessa questão e perceberam que Ele é digno de confiança. O dinheiro é outra grande questão. Se temos fé em Deus, fé prática, como podemos fazer algo que é contrário ao ensino das Escrituras? Por que somos incapazes de esperar silenciosamente que Deus abra um caminho para nós? Se Deus é o Deus que alimenta o pardal e cuida dos lírios, Ele não pode cuidar da nossa comida e roupa? Se Ele cuidou de milhões de israelitas no deserto e providenciou alimento e vestimenta para eles em circunstâncias desesperadoras, Ele não pode cuidar de nós? Não há mais maná e codornizes hoje? Na realidade, os corvos de Deus estão voando por toda parte. O verdadeiro problema é que os santos, seja em tempos de abundância ou de escassez, não olharam para Deus. Portanto, não veem a obra de Deus, ou não mencionamos fé de forma alguma, ou colocamos em prática a fé que mencionamos. Uma família, e eu estou terminando, encontra inúmeros problemas e dificuldades. Ainda assim, quantos santos confiam em Deus quanto aos assuntos de sua família? Se, como disse Jó, quando ele dá tranquilidade, quem então pode perturbar? Isso está em Jó 34. Por que não confiar em Deus? Quantas vezes um santo veio a Deus pela fé, por meio de oração, para entregar os assuntos de sua família a Ele? Se realmente cremos em Deus, por que somos tão temerosos e perdidos em situações difíceis e perigosas? Não é nosso Senhor o Senhor de todas as coisas? Se o universo opera de acordo com o seu comando, Ele não terá um caminho para nos livrar? São muitas perguntas, né, irmãos, que nos fazem, realmente nos fazem ver em que situação nós estamos, né? A Bíblia está cheia de promessa. Para cada assunto,
há promessa na Bíblia que garante que Deus trabalhará por nós. Enquanto tivermos fé, Deus trabalhará por nós. Número 3 do Reavivamento Matinal, voltando. Assim como os olhos são para ver, os ouvidos são para ouvir, o nariz é para cheirar, da mesma maneira, a fé, o nosso espírito de fé, é o órgão pelo qual nós substantificamos tudo no mundo espiritual que não se vê para dentro de nós. Né? 2 Coríntios 4,13, o que Paulo diz? Cri, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. E aqui, irmãos, a gente entra numa sessão do Reavivamento Matinal que também me ganhou demais, a importância da gente falar o Senhor. Letra A diz, devemos exercitar o nosso espírito de fé, nosso espírito mesclado para crer e falar as coisas que experimentamos do Senhor. O ministério, irmãos, depende da nossa expressão verbal, que é o liberar do elemento divino. Irmãos, é incrível. Isso está no dia 4, tá? Essa frase está no dia 4. Olha o que o irmão diz. O ministério depende da nossa expressão verbal, que é o liberar do elemento divino. O espírito, o nosso espírito humano, ele se encontra na parte mais interior do nosso ser. Nós não sabemos? Espírito, alma e corpo, não é? Se nós não abrimos a nossa boca para falar do Senhor, em qualquer lugar, se não abrimos para ter comunhão com os irmãos, o Espírito, ele não consegue sair de nós. O Senhor, ele se dispensa para nós e nós precisamos liberar o Espírito, né? Liberar o Senhor de nós. Por isso a importância da expressão verbal. Se o nosso ministério for adequado, seremos encantados e seremos encantadores sempre que ministrarmos. Percebe, irmãos? Nós precisamos primeiro ser encantados. Você já foi encantado pela palavra de Deus? Eu tenho certeza que cada um de nós já teve alguma experiência de ficar encantado com a palavra de Deus. Talvez não seja sempre, você não está sempre daquele jeito. Mas já não tivemos, irmãos, já não tivemos experiências em que nos encantamos, choramos diante da palavra de Deus? A gente precisa primeiro ser encantado. Quando nós somos encantados, a gente pode se tornar encantadores e encantar outros, né? Primeiro, somos carregados com o elemento divino e depois no ministério irradiamos o elemento divino aos outros de maneira encantadora. Assim que tal fé é gerada dentro de nós, nunca pode ser removida de nós. Mesmo que tentemos negar o Senhor, nós por fim descobrimos que somos incapazes de o fazer, porque Cristo como fé foi infundido no nosso ser. Letra B. A fé está no nosso espírito, o qual é mesclado com o Espírito Santo, não em nossa mente. As dúvidas estão em nossa mente. Isso é extremamente importante, irmãos. Isso mostra como que nós não devemos confiar em nossa mente. Nós não devemos esperar nenhum sentimento para que a gente possa crer no Senhor. Lembra, irmãos, a fonte não está em nós. Se a gente buscar a fonte da fé em nós, a gente pode se encontrar, a gente vai, na verdade, perceber que a gente não tem fé nenhuma. Aqui fala que nós somos pura incredulidade. Tem algum ponto próximo aqui, eu vou ler. 4. Não atentamos, olhamos nas coisas que se veem e são temporárias, mas nas coisas que não se veem e são eternas. A vida cristã é uma vida de coisas que não se veem. Olha que rico, irmãos. É realmente um aprendizado para a vida inteira. A gente aprender que o que é real é o que não é visto. Porque é difícil, irmãos. Nós, seres humanos, a gente precisa ver para crer, não é assim? A gente precisa ver, mas a gente precisa de uma vida toda para aprender que a vida cristã é uma vida de coisas que não se veem. Romanos 8, 24, 25, porque fomos salvos na esperança. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que vê? Mas se esperamos o que não vemos, com perseverança o aguardamos ardentemente. Hebreus 11, 27, pela fé abandonou o Egito, falando de Moisés, não temendo a ira do rei, pois ele permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Olha Moisés, irmãos,
ele via aquele que é invisível. E por fim, 1 de Pedro 1,8, versículo maravilhoso, a quem não tendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Afinal, irmãos, estamos todos aqui, nós vemos Deus com nossos olhos físicos? Não vemos Deus, mas nós amamos o Senhor, né? E exultamos, crendo, exultamos com alegria indizível e cheia de glória. Letra B, a degradação da igreja é a degradação das coisas que não se veem para as coisas que se veem. Percebe, irmãos? A degradação é o oposto do que deveria ser. Mas graças ao Senhor pela restauração do Senhor. A restauração do Senhor é restaurar sua igreja das coisas que se veem para as coisas que não se veem. 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, fazer Deus feliz. Muito rico, irmãos. A importância da fé, a importância de Cristo, a importância de olharmos firmemente para o Senhor. 7. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é. Esse versículo é maravilhoso, né? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é. Isso é literal, né? Em muitas versões está creia que Ele existe, mas significa creia que Ele é. Letra A, crer que Deus é crer que Ele é tudo para nós e que não somos nada. A Bíblia diz que se não crer em Cristo, você não tem vida. Se você fala isso para um incrédulo, ele não vai entender. E digo mais, se a gente não está no nosso espírito, a gente pode também não entender, irmãos. Porque afinal, como assim? É claro que eu tenho vida, eu estou falando, eu estou aqui vivendo de pé. Não é verdade? Mas de novo, isso é o que se vê. O Senhor, Ele fala do que não vê, do que não se vê. A nossa vida, o que significa isso, irmãos? Que a nossa vida não é algo que existe para sempre. A gente tem um começo e um fim. Tudo nesse universo tem um começo e um fim. Hoje nós somos, mas amanhã não seremos. Até esse local de reunião não é nada, porque hoje amanhã pode não existir mais. Toda a terra não é nada. Isso porque essas coisas não existirão para sempre. Na verdade, as coisas que podem ser vistas não são as coisas que existem. Olha que incrível. Olha que palavra, irmãos. Elas são vaidade. Somente Deus é. A gente precisa exercitar o nosso espírito, irmãos, para ganhar essas coisas. Porque essas palavras são, é como que está escrito, né? São para loucos, né? Parece, né? É como se fosse loucura, né? É loucura para o mundo. Letra B. Crer que Deus é negar o nosso ego. Em todo o universo Ele é e todos nós não somos nada. Fé, irmãos, a relação de fé aqui é você parar de fazer qualquer coisa por si mesmo. A fé, ela une você a Deus e faz com que Deus seja o único. Letra E. Isto é fé. É uma citação de Darby. A alegria de não ter nada, não ser nada e não ver nada, além de um Cristo vivo em glória e não preocupar-se com nada, a não ser seus interesses na terra. Isso é fé, irmãos. Que a gente possa realmente ter esse tipo de experiência. E o Algarismo Romano 4 diz, Jesus é o consumador, o aperfeiçoador, o completador da nossa fé. Ao olharmos firmemente para Ele continuamente, Ele terminará e completará a fé de que precisamos para correr a corrida celestial. Então Ele não é somente o autor, o originador, mas Ele é o consumador, o aperfeiçoador, o completador da nossa fé. Aleluia. Quando olhamos firmemente para Ele, Ele nos ministra o céu, vida e força, transfundindo e infundindo-nos com tudo que Ele é, a fim de podermos correr a corrida celestial e viver a vida celestial na terra. Nós não queremos, irmãos, já pensou você viver uma vida celestial aonde quer que você esteja? Irmãos, esse evangelho é de fato superior, é de fato maravilhoso, porque você não ouve, irmãos, por aí,
que o Senhor, que Deus quer te dar uma vida celestial aqui na terra. Ele não só morreu por nós, irmãos, aquilo foi só o começo. Agora Ele nos salva todos os dias e Ele quer nos dar essa vida celestial aqui na terra. De novo, não é só para o nosso bel prazer, mas é porque isso contribui com a economia de Deus. Como consumador da fé, Ele é continuamente infundido em nós como o elemento e a capacidade de crer. Mas o que a gente precisa fazer? Nós precisamos orar ao Senhor. Nós precisamos ter comunhão com Ele. Orar com as palavras da Bíblia. Nós devemos ir às reuniões da igreja. Nós devemos ouvir mensagens espirituais e devemos ler livros espirituais. Portanto, a nossa fé em Jesus Cristo vem dele. Na verdade, é o próprio Cristo continuamente infundido em nós. Tal fé, irmãos, nos leva a uma união orgânica com Cristo. Esse aumento da nossa união orgânica com Ele é o crescimento de Cristo no nosso interior. Quanto mais Cristo é infundido em nós, como elemento e capacidade de crer, mais Ele cresce em nós. Letra C, todos temos a mesma fé em qualidade, mas a quantidade de fé que temos depende do quanto nós contatamos o Deus vivo para que Ele aumente em nós. Número 2, a maneira de recebermos essa fé é contatarmos a sua fonte, o Senhor, o Deus processado e consumado, invocando, orando e lendo a sua palavra com oração. Quando o contatamos, Ele transborda em nós e há uma mutualidade de fé entre nós. Somos encorajados mediante a fé mútua. De fato, somos encorajados mediante a fé mútua. Senhor Jesus. E a letra D, nosso espírito regenerado, nosso espírito de fé é a vitória que vence o mundo organizado e usurpado por Satanás. Nós, de fato, irmãos, precisamos exercitar o espírito de fé. Nós temos nosso espírito e Paulo chama ele de espírito de fé, porque, de fato, irmãos, muitas vezes eu me encontrei incrédulo e a única maneira foi exercitar o espírito de fé. Você se encontra incrédulo até mesmo ao ler as palavras. O trabalho do inimigo de Deus é terrível. Ele nos faz descrer, se eu posso falar assim, ele nos faz incrédulos, até mesmo da palavra de Deus. A gente precisa exercitar o nosso espírito de fé, para que a gente ganhe o Senhor de volta, né? E derrote o inimigo em nós. 1 de João 5,4 diz, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. A nossa fé vence o mundo, irmãos. Senhor Jesus. E a letra E, para terminar, o grandioso poder irreprimível e ilimitado da fé motiva milhares a sofrerem pelo Senhor, a arriscarem suas vidas e a se tornarem vencedores enviados e mártires para levar a cabo a economia eterna de Deus, a qual é em fé. Então, irmãos, que o Senhor nos ganhe, que Ele nos atraia com esse imã gigantesco e nós possamos depender totalmente dEle e que Ele cresça em nós como a nossa fé nele mesmo, né? Amém.